Para todo sempre exaltamos e adoramos o nome excelente de Jesus Cristo, nosso único Senhor, o nosso único Salvador, o Rei da Glória, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, todo o domínio e toda exaltação, né? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amados, é uma grande alegria estarmos juntos para o estudo da palavra do nosso Deus. E eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir da cidade de Serra Negra, estado de São Paulo, no Brasil. E é sempre uma grande alegria estarmos juntos para o estudo da palavra do nosso Senhor. Você pode estar nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Estamos agora iniciando um novo tema, na aula de número 122. O tema que estaremos abordando fala a respeito de libertação, quebra de vínculos, na sua primeira edição. E dentro de uma abordagem vamos falar um pouco sobre laços espirituais. A palavra do Senhor nos dá conta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, um texto muito conhecido, um texto que muitos de nós sabemos de cor. A grande questão é, o que é a verdade? Ou quem é a verdade? Porque a palavra nos garante que se nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. Jesus Cristo Nazareno foi o único ser vivente nesta terra, nesse planeta, que tomou sobre si essa autoridade e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso Senhor deixou isso registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ninguém mais tomou essa autoridade. Então, se Jesus Cristo é a verdade, implica dizer que se nós conhecermos a Jesus, nós seremos livres. Ele mesmo aí no Evangelho de João, no capítulo 8 mesmo, ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, o que nos impressiona é que a grande maioria dos habitantes no planeta não conhecem Jesus Cristo. A grande maioria não conhece. A grande maioria certamente já ouviram falar. Mas conhecimento em relação à pessoa do Senhor implica a caminhar com Ele. Ele mesmo deixou registrado no Evangelho de João: examinais as Escrituras, porque elas é que testificam ao meu respeito. Ou seja, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, evidentemente ela não conhece Jesus. E muitas pessoas dizem: eu conheço a Bíblia, eu tenho a Bíblia, ou a minha avó é crente, ou a minha mãe é crente, a minha família, mas não é isso que a palavra está tratando. A palavra está tratando de um conhecimento profundo, de uma intimidade, de caminhar com Ele. E isso só é possível se nós verdadeiramente conhecermos com profundidade a palavra de Deus. Aí seremos livres. Creia, queridos, que o homem está inserido em uma prisão. Naturalmente, o homem está cativo, o homem está preso. Não há condição do ser humano ser livre. Ou ele está preso em Satanás e seus demônios, ou ele está preso em Jesus Cristo. A única diferença, ou a grande diferença, melhor dizendo, é que quando o homem está preso em Jesus Cristo, ele está preso na liberdade. Ele está preso no infinito, ele está preso no incontido. Então, queridos, entenda que muito mais do que a
a constatação da palavra e conhecereis a verdade, muito mais do que isso, implica em um conhecimento profundo, em caminhar com ele, em ter intimidade com ele. Aí sim seremos livres. São várias as cadeias que os homens podem estar presos. Alguns estão presos no vício, outros estão presos no dinheiro, outros estão presos no trabalho, outros estão presos no próprio sistema. O próprio sistema oferece uma série de prisões, cultura, na tradição, na história, nas instituições. A grande questão é que nós só podemos ser livres se nós caminharmos com Cristo. E é por isso que o texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E falando sobre os laços que são pesos, podemos pegar a partir de Hebreus capítulo 12, versículo 1, está escrito o seguinte: portanto também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, nos desembaraçemo-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, o que nós percebemos nesse texto é que também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, então, quais são essas testemunhas que estão nos rodeando? O nosso Senhor, o grande Deus, o autor da vida, o Todo-Poderoso. Ele é testemunha de que um dia nós abrimos os nossos lábios e proferimos, confessamos que Jesus é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Ele é a grande e fiel testemunha. Mas nós também temos como testemunho seus anjos, que estão a todo tempo olhando para nós, conferindo se o nosso encontro com Jesus realmente valeu a pena. Além dos anjos também, nós temos como testemunha o próprio Satanás, os demônios que estão olhando para nós a todo tempo, os anjos, já dissemos, mas os homens, a própria igreja de Jesus Cristo, os cristãos, estão a todo tempo conferindo o nosso estilo de vida. Então diz o texto em Hebreus 12, nós que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, devemos fazer duas coisas. Primeiro, nos desembaraçar de todo o peso e também do pecado. O que nós podemos considerar como peso na nossa vida? Ah, queridos, você deve conhecer alguém que leva uma vida pesada, uma vida de cativeiro, uma angústia, falta de perdão, cansaço, uma ansiedade, um estresse. Pessoas que parece que estão carregando uma tonelada sobre os seus ombros, não conseguem deslanchar, elas não conseguem correr, elas não conseguem ser uma pessoa leve. Por quê? Porque estão carregando pesos. Imagine você que um atleta profissional, ele em uma raia para disputar uma corrida com outros atletas, eles buscam ali um equilíbrio perfeito, o seu peso deve estar num perfeito equilíbrio para que ele possa deslanchar bem no momento da corrida, no momento da competição. Agora, se você pegar um desses atletas e amarrar em um dos seus braços um tijolo, em outro braço um outro tijolo, se você amarrar também um outro tijolo, uma pedra em uma das suas pernas, em outra das suas pernas, e
que vantagem esse atleta terá em relação aos outros que não tem nada lhe prendendo, nada lhe amarrando? Praticamente nenhuma. Por quê? Porque mais que ele se esforce na raia, na corrida, na competição, ele vai estar com peso, ele vai estar amarrado, ele vai estar angustiado ali, porque ele não consegue desenvolver, ainda que ele tente imprimir todo o seu vigor e toda a sua força. Então, o que significa a palavra de Deus dizer que nós devemos nos desembaraçar do peso? Tire da sua vida essa preocupação. A preocupação na conquista do título. Você deve conquistar título, sim. Mas isso não pode ser um peso a ponto de consumir com a sua saúde, consumir com a sua existência, consumir com a sua paz. E muitas vezes as pessoas, elas não têm paz, elas começam a agredir outras pessoas porque elas estão nervosas, elas estão iradas. Pessoas não conseguem perdoar. Isso são pesos na sua vida. Preocupação excessiva com os bens materiais. Não porque eu preciso comprar uma casa, eu preciso mobiliar essa casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma viatura, eu estou precisando, eu preciso de roupa, eu preciso de comer. Então a pessoa vive uma vida de esquizofrenia, uma vida de loucura. Há pessoas que acham que precisa trabalhar e precisa trabalhar muito, porque pelo trabalho eu vou conquistar, pelo trabalho eu vou conseguir sair das dívidas, pelo trabalho eu vou conseguir resolver os meus problemas, se eu ganhar um pouco mais. Calma, amados. O próprio Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então quem tem que tirar esse peso sou eu e você. Devemos ser pessoas proativas, ou seja, ter uma vida organizada de maneira que quando aparece o compromisso, quando aparece o problema, você já está preparado. Mas existem pessoas que não, que são letárgicas, deixa tudo para depois, tem a sua vida com um monte de projetos indefinidos, inacabados, e essas pessoas, elas são surpreendidas pelas questões, pelos desafios, pelos problemas, e elas saem correndo, como administradores bombeiros. Ah, vou apagar o fogo, eu tenho que resolver isso hoje, e sai correndo, sai atropelando todo mundo, não tem paz. Tire essas coisas da sua vida. Não se envolva com muitas coisas. Você não tem necessidade de se envolver com tudo. Agora, com aquelas poucas coisas que você se envolver, amados, se envolva com excelência, faça bem feito. O apóstolo Paulo dizia, uma coisa faço. Ou seja, ele estava focado, firmeza de propósito. O seu foco de vida, qual é? Você está se gastando por que motivo? Os seus dias, dia após dia, você tem investido o seu tempo e a sua energia em quê? Então tira o peso, tira a preocupação. Seja uma pessoa promotora da paz. Onde você chegar, você é uma pessoa tranquila, equilibrada, uma pessoa que traz a paz. Promove a paz por onde passar. Então lance fora esse peso em nome de Jesus. Na próxima aula nós continuaremos a partir desse ponto. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo continue te conduzindo em vitória para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém.